Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Está começando nos estúdios do canal Simers mais um Sala de Prescrição, aquele programa que vocês conhecem, fala de tudo, até de futebol. Hoje eu tenho a imensa alegria e satisfação de poder conhecer e entrevistar um cara que eu torci muito contra. Tô falando do goleiro que participou, a gente até estava comentando isso no bastidor. Eu não digo uma reconstrução do Esporte Clube Internacional, porque o Esporte Clube Internacional é um grande clube e não precisou de uma reconstrução. Mas ele participou de um movimento inicial que redundou, entre outras coisas, acredito eu, no Campeonato Mundial do Esporte Clube Internacional. Estou falando do grande goleiro André Doring, que estava aqui me dizendo que é Doring. E aí? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês. E a origem alemã, né? Que botou um trema aí para complicar a pronúncia. Nascido em 71 na cidade de Venâncio Aires, é isso? Venâncio Aires, 72. 72. E Colorado desde sempre. Desde sempre. A família toda. Inclusive nos mostrou foto dele. Quantos anos tinha naquela foto, André? 3 aninhos. Alemãozinho com a camisa do Inter. Ele disse que chuteirinha sob medida. A família gostava do esporte, né? Então, sempre pôde proporcionar algumas regalias, assim, para a gente poder brincar. E esse vai ser um grande bate-papo. E do lado do André, o doutor João Marcos Riso. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui de volta, né? Com vocês e principalmente aqui com o André, que tem uma história não só no Inter, né? Esse cara foi o goleiro da Tríplice Coroa do Cruzeiro naquela época, né? Ele estava lá. Então ele tem história, uma história muito bonita nesses dois clubes, que ele vai discorrer para nós, né? E aí, como aqui é um programa médico, né? O que limitou a carreira desse grande goleiro, né? Que por muitas vezes foi chamado substituto Tafarel, foi lesões muito sérias, né? Que limitaram a carreira dele, né? Mas é uma satisfação, cara, tá aqui. Eu como colorado, caxiense colorado, né? Tá do lado de um cara que eu aplaudia de pé, né? Que é o André, cara. Eu sempre fui, né? Vocês sabem de outros programas assim, eu sempre fui um grande apreciador dos goleiros, né? Eu sempre falo do Yashin, que foi o modelo de todos os goleiros hoje, modernos, né? Foi o cara que saiu da pequena área, né? Primeira vez que a pequena área foi feita para o goleiro ficar lá dentro, é tipo uma jaula, né? Só os zagueiros dominavam a área. E o Yashin disse, não, eu vou sair até a ponta da área e vou para cima também dos atacantes, não quero nem saber. Então ele mudou a história dos goleiros no mundo, né? Então, sempre me chamou a atenção. Um dos caras que foi titular na época que o André começou, que era o Gato Fernandes, né? Eu era também muito fã, né, dele, do Manga, do Benítez, né, do Tafarel, do André. Eu sempre tive grandes marcas no Internacional, né? Tinha uns que eu detestava também, que jogavam no time da Zenha, né? Que não dava para aguentar, mas que depois vieram aqui não, e te convenceram, né? Porque eram excelentes goleiros, né? Então eu acho que Inter e Grêmio sempre tiveram uma escola de goleiros que a gente tem que tirar o chapéu, né, cara? Porque sempre levou a outro patamar, né? Os clubes. E é isso, vamos ali, vamos ter muita coisa para conversar. E do meu lado direito, a nossa rainha do programa, a doutora Alessandra Felicetti, torceu muito contra o André ou não? Muito. Saudações aos colegas. Prazer, doutor Riso. Tava com saudade de ti. Prazer, fazia tempo, Alessandra. Fazia tempo que eu não vinha também. Que tá vindo muito colorado nesse programa agora. Né? Tá dando. Vai ser um programa neutro. Tem que trazer. Uma leva de colorados aqui. E, aliás, fazendo uma confidência, a dificuldade
Tô avisando pros colorados a dificuldade de trazer o pessoal do Inter. Vocês não pensam que o pessoal do Inter não vem porque a gente não convida. A gente convida muitos. Eles é que não querem vir. E os do Grêmio, por uma casualidade, têm vindo com mais tivemos uma tranquilidade. leva aí de E outra de coisa, né, gremistas, Alessandra? Mas Os que mais se apresentam pro programa são os goleiros. Cara. A gente É já teve verdade. vários goleiros. Teve vários goleiros. tivemos o Danley aqui, por isso que ele tava Danley, dizendo. Bruno se Grazi, rendeu. teve vários, cara, vários que já se apresentaram ali, né? Os goleiros são a linha de frente, eu sempre disse. Olha aí, ó. Então, é um privilégio estarmos aqui, vamos conversar. Mas nós vamos falar da rodada, né, Dr. Jefferson? Não, eu acho melhor não. Por favor, né? Querem começar falando da rodada, então? Eu ia perguntar, eu queria começar perguntando pro André. O jogador sente esse peso do lado, quando ele tá dentro de campo, da torcida adversária querendo o fígado dele? Ou ele vai aprendendo a deixar isso pra lá e fazer um campo de força mental? E o goleiro que tá ali, né? O tempo o inteiro goleiro tá paradinho ali, né? Com a Olha, torcida atrás dele ali. Eu posso falar por mim, né? Eu em relação à pressão da torcida, isso nunca afetou, né? Eu até teve nem a favor nem contra, né? Teve uma homenagem uma vez que fizeram no Beira-Rio, colocaram uma faixa e fizeram uma homenagem lá para mim e vieram me entrevistar no final do jogo o que eu tinha achado, né? Eu não vi. Sabe? Então, assim, tu foca tanto naquilo que tu tá fazendo, tá tão concentrado que o entorno, ele passa só como um ruído. Eu não conseguia decifrar muita coisa do que tinha no entorno, sabe? Mas cada um absorve e trata da sua maneira, né? Não sei como. E em que momento que o jogador, e eu digo assim, desde lá da base, em que momento que a torcida começa a fazer parte do dia dele, do dia a dia dele? Porque eu imagino que lá na categoria bem de base, imagino que tem os pais lá, os familiares torcendo e tal, mas não tem a questão da torcida mesmo. Em que momento da formação que o trabalho começa a ser, entre aspas, invadido pela torcida e o dia do jogo? Isso é antes do profissional? E quando chega no profissional o jogador já está acostumado com aquilo? Ou não, é no profissional e ele se defronta com essa dificuldade também? Não, é no profissional. Na base, claro, hoje já tem os campeonatos com uma divulgação maior, traz mais gente pro estádio, pros jogos da base, mas em termos dessa pressão de sentir alguma coisa, vai ser só no profissional, que aí tu vai colocar 40, 50 mil pessoas no estádio, aí sim tu tira os meninos do profissional de verdade, né? Ali tem que descolar. Mas tu chegaste a jogar no tempo que tinha jogos preliminares? Tu tava na base quando Sim, tinha, chegou a jogar preliminar de base, assim, Sim. antes do... Que é uma coisa que já tinha torcida ali dentro do estádio, né? Quando tinha o jogo preliminar. Mas a preliminar é que normalmente eram jogos de menor expressão. Não era um campeonato brasileiro, como tem agora. Naquela época não tinha só né? a Taça São Paulo e a Taça BH. Então ficava muito, muito restrito a jogos mais tranquilos. Então, eu, no caso de goleiro, jogava com um time de menor expressão, eu não tocava na bola, sabe? Então, não tinha pressão em relação a isso, sabe? Então, essa parte hoje da diferença que a gente tinha naquela época, eles já começam a lidar com jogos mais difíceis, que é bom para o crescimento, né? Muito mais cedo, né? Então, essa é uma... E o jogador que não estreou ainda, ele tem medo dessa coisa da torcida? E ele é aconselhado, tem quem aconselhe, diga, é assim, é assado. Como é que esse momento de se defrontar com esse leão, ou com a estreia, na verdade não se dá bola desde o início? Não. Como é que é essa dinâmica? Eu acho que em qualquer profissão tu tem ansiedade pelo novo, né?
Então, no menino que vai estrear profissional é a mesma coisa. Mas medo, normalmente quem está numa categoria de base faz 4, 5 anos. Então, vestir a camisa do clube, saber da responsabilidade, isso já vem sido trabalhado no decorrer do início de carreira, né? Mas quando chega no profissional, claro, continua a mesma coisa, mas com uma proporção diferente. Então, dentro do profissional, normalmente os mais velhos, os mais cancheiros lá, né, vão dando informação para a meninada. Faz o simples, não inventa no início, começa acertando, ganhando confiança. Então, tu vai dando os caminhos. Sim, assim. E eu imagino que o treinador sinta a hora de o cara estrear, né? A hora que o cara tá preparado. Imagino eu. Sente, mas vai muito daquilo que o treinador tá precisando também, né? É muito da necessidade. Que a necessidade faz a ocasião, né? Então, daqui a pouco o menino não tá tão pronto assim, né? E o treinador precisa. Mas esse goleiro do Inter agora que tá jogando, o Ivan, foi assim, mais ou menos assim, né? O reserva não mas o Ivan já é um cara com uma carreira consolidada. Mas já, é assim, né? Não. Se machucou. Eu vim agora, eu tava ouvindo rádio e tava entrevistando o ex-dirigente do Grêmio. E aí ele falou assim, como é que é essa coisa do guri? O guri entra às vezes, né? O guri não tá pronto, então às vezes ele vai entrar, vai sair, né? Vai ter instabilidade. No Grêmio isso aconteceu só com o Roger, que não, porque não tinha outro pra pôr, ele teve que entrar e jogar e não tinha opção. E às vezes é isso que acontece, né? E tu não vai... Machucou todo mundo, tem que botar o guri a jogar. Na verdade, tu não vai saber nunca se o atleta tá realmente pronto ou não, né? Que é um crescimento constante. Ele não vai estar pronto nunca. Ele tem um crescimento tático, ele tem um crescimento técnico. Físico, tudo. O que vai chegar e que vai se manter é o profissional que está evoluindo sempre, né? Então, ninguém nunca está pronto esperando uma oportunidade. Tu tem que ter confiança na tua preparação, né? Dentro daquilo que, foi passado para fazer isso, os trabalhos foram orientados dessa maneira, fiz tudo certo, fiz o meu melhor, então assim, eu estou preparado. E dali não pode ser muito diferente. Eu entendo muito a pergunta do Jefferson, porque se a gente transportar para a música, né? A gente vê isso com alguns professores de música, né? Que seriam como se fossem os treinadores, né? E eles têm estudantes de música, né? Que aí é escancarado, assim. São excepcionais sozinhos, estudando. E eles ficam completamente apavorados e extremamente limitados se vão para o público. Pressão. Né? Então, e por mais preparo que tu faça, quando eles se negam aí, claro, não é profissão, né? Não posso. Mas nesse caso, né, eu acredito que tenha dentro da base, né, quem tenha limitações por causa da formação de uma série de coisas, que chega ali e dá uma trancada, né? A gente já viu algumas promessas, né, se quebrarem antes de muito precocemente, né? E não só por causa de noite, de dinheiro, né? Porque chegou no profissional e a pressão, a cobrança é muito diferente, né? Não é só da camiseta, é da situação mesmo, né? Chega lá e enfrentar. Tem uns que vão atingir essa maturidade, daqui a pouco, emocional mesmo, não com 20, com 24, 25. Sim. Vê que alguns jogadores demora um pouco mais, né? Sim, começam Só que a velocidade, a rotatividade que precisa dentro de resultado dos grandes clubes, muitas vezes não alcançam. Não dá tempo. E alguns fazem um caminho alternativo. Tanto que alguns jogadores brasileiros estão fazendo sucesso lá fora sem ter passado por grandes clubes. Na verdade, passaram, mas não despontaram, né? Então tiveram que dar uma volta, que dar uma volta um pouco maior para atingir essa maturidade daqui a pouco e conseguir desempenhar bem. Não, no Inter tinha várias promessas que acabaram... Claro, o momento do clube não era bom, aí acabaram no final do ano indo emprestados para outros clubes, às vezes de outras divisões, né? E aí na esperança que eles retornem. Alguns foram para o exterior, estão no exterior, né? Quem sabe um dia voltem com outra maturidade, né?
mas eles não aguentaram a pressão. E também a pressão do mau momento. Né? Quando o clube está num mau momento, a cobrança externa, né? Não só a cobrança interna ali, mas a cobrança externa é muito grande. E aí fica essa esperança nessa joia, né? Que vai entrar e resolver o problema e que a gente sabe que muitas vezes não está preparado, né? E aí acaba... Mas o menino, se a gente levar por esse lado do menino ser a solução dos problemas de um clube, tá tudo errado, né? Não pode ser. Com evolução, ele pode chegar a ser a solução. Ele tem que fazer parte da solução. É só a pequena peça que vai ajudar, né? Mas o futebol brasileiro sempre cria essa expectativa de assim, vai surgir a joia que vai mudar o patamar do clube. É que a impressão que eu tenho, tu tá falando isso agora, eu tô pensando sobre o assunto, não sei se a gente não ficou muito vacinado, mas no sentido oposto, muito esperançoso, porque o Pelé apareceu com 17 anos e se daqui a pouco se ficou no inconsciente coletivo, talvez da nação, que não, vai entrar um guri que vai resolver. Mas quantos Pelé surgiram sem ter muita consciência na de história. Tá, mas o cara foi muito esta classe, né? Foi o maior jogador de todos os tempos. É isso aí. Quantos de 17 que se anos que despontaram que nem Messi, ele é o raro. Mas é que esses aí são fora de série. Pois fora de série vai surgir a cada geração, quem sabe? A gente sempre espera o melhor de tudo, sempre, Sim. né? Então... Pessoal, eu acho que a gente é obrigado a, pelo menos, dar uma pincelada na rodada, porque o pessoal que está nos vendo O riso não quer. Ninguém quer comentar. Você é obrigado. Não, eu posso falar porque eu tô feliz. Pois é, mas eu tô feliz. Vou fazer o contraponto, mas tu acha mesmo que foi uma vitória consistente? Sim. Eu não Nós acho. perdemos pro Sport Recife, na Arena. Tá bem, e jogando do mesmo jeito. Mas eu... Não jogando do mesmo jeito. Tu olhou o jogo? Eu acho que tem uma consistência Tu olhou o meio campo Arthur ali. jogando? Sim, é outra coisa. Assim, a grande crítica que a gente tinha é que o Grêmio fazia alguns anos que o Grêmio não tinha meio campo. O Grêmio tem uma estrutura agora. E nós sempre podemos melhorar, o William tá fora. Eu gostaria, por exemplo, do Dodi no Inter. As pessoas... Eu acho um as belo pessoas jogador, quando eu sempre Dodi, achei. Eu adoro o Dodi. Adoro o E Dodi. as pessoas, Adoro. eu vejo muita crítica em cima Mas dele. sabe que as pessoas estão se rendendo, tá? Então, assim, nesse jogo, depois do jogo, eu cheguei em casa, botei todos os blogueiros do Grêmio pra assistir, e todo mundo falando bem do Dodi. Mas é que o que acontece? É aquilo lá, tu jogou. Um jogador ajeita, às vezes, o time, ele faz os outros crescer. O Edenilson tá jogando bem. E a gente queria o Edenilson fora do Grêmio. O Edenilson tá jogando o que sempre jogou, Mas na tá minha jogando opinião. bem. Então, assim, mas uma coisa que me chamou a atenção negativamente, e eu acho que isso é uma coisa absurda do futebol brasileiro, é o que o Juventude fez desde o primeiro minuto. Batendo. A gente chegou um momento que a torcida dizia assim, pelo amor de Deus, tira o Arthur, porque ele vai sair lesionado do jogo. E é um negócio que não tem como um juiz admitir uma coisa assim, porque daqui a pouco tu perde um jogador importante, porque eles fizeram um rodízio e era falta, não era empurrãozinho, Sim. era falta consistente. E tava foi um o pouco jogo escancarado, inteiro, né? o jogo inteiro. Então, foi um... E é isso, o Grêmio, apesar de tudo, conseguiu jogar, mas foi assim, tu pegava uma bola, era uma falta, o jogo todo. Mas eu acho que mudou muito, tá? Acho que... A gente tem um centroavante que consegue acertar a maioria das bolas em direção ao gol. Mas tu acha que mudou muito do jogo contra o Bahia pro jogo contra o Juventude? Depois eu vou lançar essa pergunta pro André, que teve lá dentro e que depois treinou. Existe essa mudança radical de um jogo pro outro? Não, existe um encaixe, né? A qualidade de um time de outro... Mas não acontece uma magia e os caras começam ali, a ganhar, né? A magia não tava sem o meio campo contra o Bahia. O Arthur não jogou contra o Bahia. Às E vezes, assim, quando encaixa, né? Tu faz um jogo completamente diferente. mas a gente vinha tendo jogos bons. O Bahia... E é isso que a gente ficou com medo. A gente estava vindo com jogos... Mas, claro, dentro do que a gente... Com consistência. Dentro do esperado no ano. A consistência vai se formando. O E aí pessoal vai entendendo a mecânica. Eu acho que tem mecânica. As laterais estão funcionando melhor. O Jean Lucas jogou e a coisa... Claro que é o Juventude, a gente sabe disso. Mas de todos os jogos que eu vi desesperadores do Grêmio esse ano, de que não se tinha um passe certo,
de que a gente tomava pressão de times que eram muito abaixo de nós, eu acho que a coisa está Eu bem acho melhor. que contra o Bahia, por exemplo, foi eu estou entendendo, assim, pode ser uma vitória enganosa contra o... Porque agora vem chumbo grosso pro Grêmio. Mas eu acho que foi uma derrota enganosa contra o Bahia. Contra o Bahia, Acho que Não sim, tinha também meio de acho. campo, cara. Também Sabe? acho. Foi um erro de escalação. De escalação, sim. Né? Quem sou eu para criticar o Mano Menezes, né? Mas... Não, mas a gente é via que gremista, a gente critica ele. Faltava meio campo, cara. Eu acho Sabe? que E tu jogar contra o Bahia... Eu posso falar do Mano. O Mano foi meu zagueiro na várzea. Pá, eu Nossa me lembro. Eu me Senhora! lembro de uma foto que eu vi. O Mano foi meu zagueiro na várzea. Isso mesmo, eu vi uma foto. Volante, depois de velho, voltou pra zagueiro. Ele é E aí? muito bom treinador. O Mano é muito Bom, bom mas não treinador. tenha dúvida disso. Então, assim, O currículo Não, fala não. por ele, né? o pessoal... Porque o Mano é um cara tranquilo, um cara simples, não vende aquele glamour todo que alguns vendem. É muito bom treinador. Ele é Mas, muito André, a bom entrevista dele pós-jogo sempre é muito boa. Sempre é muito Quando boa. ele faz análise treinador. Mas eu tática, digo- assim, eu é digo- muito eu digo boa. de não vender, né? Mas tu vê assim, ó, compara com o Roger, né? Que faz todo aquele melindre, fala, né? Toda Não, mas- coisa. mas- O humano é mais simples, mas Não, tu vê mas que a análise é o estilo dele. é. Exato. E o Roger sempre foi daquela maneira. Uhum. Né? Então, assim, de explicar, da nomenclatura, que é um pouco diferente, o Mano de uma escola já de mais tempo. Então, as palavras dizem as mesmas Dizem coisas. as mesmas É, coisas. outra grande, maneira. grande maneira. É. Só que de outra maneira. Então, tem alguns treinadores que usam isso para vender um conhecimento maior. Deixa eu digamos. pegar um gancho. Tu não acha que o jogador na média, entende melhor um cara com uma linguagem mais simples do que essa rebuscada Mas eu vou- lá no treinamento? no treinamento, normalmente eles não usam essa linguagem. Era isso que eu ia... É. O gancho no gancho da pergunta. Não entra usam. nessa linguagem, não. Esse que eu ia Porque senão o cara perguntar. não vai Exato. entender. O técnico que é todo explanador e todo prolixo e fala, e as linhas, e o que sobe, e o aqui, e o facão, ele é o mesmo cara, o que fala por vezes, quando ele tá lá treinando. É o cara que o facão pega igual no campo. Então, não... lá a linguagem é outra. É outra. E os jogadores preferem. Claro, uma linguagem mais simples. Não por ser simples, por ser mais objetiva. O tempo é tão escasso dentro do futebol profissional hoje que cada minuto dentro de campo lá conta. Então, assim, não tem como ficar com um rodeio para mostrar que eu sei, que eu vou como falar é que bonito. é. Não. Vai lá, faz, é assim, Pega o dessa cara. maneira. E eu vi o Fábio Luciano uma vez falando num programa, eu acho que ele estava saindo do futebol ou recém tinha saído. O Fábio Luciano foi zagueiro do Flamengo, terminou, acho que se aposentou no Flamengo. E ele estava num programa assim, acho que era da ESPN, e falando, e ele disse uma coisa, ele disse assim pro torcedor, apontou e disse assim, torcedor, desconfie do treinador que fica gesticulando muito fora de campo. O cara que tá gesticulando muito fora de campo e fazendo muita coisa pra torcida, ele não trabalhou direito durante a semana. O cara que tá ali anotando na planilha e vendo é o cara que vai ter informação para no intervalo voltar. Porque o pessoal começou a falar mal, entre aspas, do Joel Santana, que Sim. tinha treinado ele. Ele disse, não, mas o Joel tem a planilhazinha dele, anota, e ele vem com consistência dizer o que a gente tem que fazer no vestiário. E tem outros caras que ficam lá esbravejando e gritando, a gente não ouve. E aí, quando ele chega no vestiário, ele não Faz tem um nada pra falar. showzinho pra torcida. É, não tem nada pra falar. O Joel é uma figura. Gente boa demais, bom treinador também. O Joel faz parte do folclore do futebol, né, É, cara? Além falando de ser um inglês, grande... O Joel, o primeiro jogo dele no Inter, a gente jogou contra o Botafogo. E ele tava tomando 3 do Botafogo. E voltamos do intervalo, tava no banco. E logo em seguida mandou era o Portela, preparador físico, ó, pessoal, pro aquecimento, né? Eu levantei para ir pro aquecimento, ele, não, goleirão, tu fica, não precisa ir pro aquecimento. Eu digo, graças a Deus, um treinador que não manda o goleiro para aquecer, né? Sim.
Aí, e aí, goleirão, se tu fosse trocaria quem? Sim, ele tinha chego no dia anterior, Claro. não conhecia muita ninguém. gente. Eu digo, olha, professor, qualquer um menos o goleiro, diz pra ele. Eu digo, tomando Tomando três, 3, qualquer um muda menos, 10. menos o goleiro. Né? Mas ele é bom treinador também, cara. Os caras simples que enxergam o futebol dentro do campo, sabe? Isso é bacana. E doutor João Marcos Riso, agora passando pro lado E a do- família que treina o Inter agora? Passando pro lado do Inter. Mas justamente, minha opinião, a gente tava discutindo isso aqui fora do ar, impressão que eu tenho, e me surpreende até esses 2 resultados negativos, impressão que eu tenho é que o trabalho do Ramon Dias deu um pouco mais de consistência defensiva. Na verdade, eu acho bem mais consistência defensiva. O resultado pode aparecer, pode não aparecer, é a impressão que eu tenho. E ele de festejado já começou a ter crítica. Qual é a nossa leitura técnica aqui? Ó? Primeiro momento, né? É aquela velha história, né? É só ele ganhar a próxima e já muda de figura. Porque a pressão tá muito grande, né? Pô, tá perto da zona de rebaixamento, né? Não tem como negar isso, né? O Inter é um dos candidatos, acabou. Agora, Acho muito difícil. Não, eu também uma acho. coisa é ser difícil, outra coisa é estar perto. Tá muito A mais gente perto queria, mas eu acho da difícil. Série B do que de uma pré-Libertadores, Certo. né? Isso não tem mais. A gente está pelos 40 e poucos pontos aí. Mas o que eu vejo é ainda... Tem uma coisa que é falta de confiança do time, eu vejo isso, né? O Fluminense jogou entre as linhas, cara. Era impressionante o que o Fluminense jogou fácil. Tava falando das faltas do Juventude. O Inter contra o Fluminense fez 3 faltas no primeiro tempo. Tomou um rodeão, graças ao goleiro conseguiu segurar, porque foi uma atuação, né? Foi uma atuação bárbara do Ivan, né? Agora, ele não achava os jogadores para fazer a falta. A marcação estava falhando tanto que nem falta conseguia fazer, né? Então depois até se deu uma ajeitada, mas eu concordo contigo, a parte defensiva melhorou, apesar das defecções, né? Como é a falta do Vitão, né? Vitão e Mercado são as grandes E esse é o problema do expoentes Grêmio e do aí, Inter né? atualmente, né? A gente Pera. depende de 1, 2 jogadores que quando não estão, a gente não tem elenco, né? A gente tem aquele time, montou aquele time no momento que aquele não joga, a coisa já fica complicada. E o Inter não... o Inter não tem centroavante, né? Não tem aquela figura que... Mas o Matheus, como é que é o nome do Matheus? Não é Matheus, É o guri aquele, né? É o famoso guri aquele. Eu guri aquele. O que tem 1 né? metro, 2 Não metros. sei, não tá funcionando Ricardo, também, né? alguma coisa, Agora não é? tem o guri que corre bastante, o Matias. Raikkonen. Ricardo Matias, isso, não é isso? E É. tem o Raikkonen, que é um que corre bastante pelo nome, né? Mas ele são guris, né? Eu acho que aquele time desajustado, eles sofrem muito mais, né? Então, eu acho que está se colhendo os frutos lá do início do ano, né? Por exemplo, eu estava vendo agora o jogaço que fez o Valência, no México. O Pachuca estava perdendo 2-0 para o Toluca e ele fez 2, né? E um golaço de fora da área, né? Essa é a nossa E ele sina, tá né? Os caras metendo vão gol, embora daqui. né? Então, o que é? É a mecânica, o que está acontecendo, né? Não sei. Então, assim, ó, agora é jogo a jogo. O Inter tem uma obrigação grande de ganhar do Atlético Mineiro em casa. Tem que ganhar. Não tem outro papo, né? Sorte com o Atlético Mineiro também, né? Conseguiu um gol. Ele ia empatar aquele jogo dele, né? Conseguiu um gol com não sei quantos segundos o lá. Atlético também não tá Né? grande coisa. Nossa, também. Mas, Riso, tu viu a entrevista do treinador depois do jogo? Achei muito ruim. De quem? Do Inter? Não, eu eu não- tava indo pro plantão, liguei o rádio e fiquei ouvindo. Eu não escuto. Eu não Eu quero achei- mais nem tu viu? ouvir. Não. Nossa, eu não acompanho- ele jogou a responsabilidade. Não, Primeiro, não, jogou não. a responsabilidade em cima dos jogadores. Ele disse que ele não. Primeiro, ele disse que o primeiro tempo foi o pior jogo Sim, que eu já vi na e vida. aí eu posso concordar com É. ele. Mas tem coisa que não dá pra falar também, não. Tá, É. tudo bem. Mas aí ele disse assim, que ele não via vontade
de conseguir enfrentar, de vencer, botou para os jogadores. E quando perguntaram para ele sobre o rebaixamento, ele disse que ele não tinha prometido nada. Eu achei muito ruim a entrevista. E aí não sei o que isso não repercute dentro do vestiário, depois num momento ruim, assim, né? Olha, eu não sei, tá? Mas como atleta, já vivi momentos que o grupo precisava tomar uma pancadinha também, tá? Porque era só o treinador absorvendo, E não, só um pouquinho. A responsabilidade é de todos, né? Então, tô treinando uma coisa e chega no dia do jogo, não é feita? Então vamos... Isso aí irrita. Durante a semana, tô falando uma situação hipotética, não Sim. sei o que está acontecendo dentro do Inter, né? Mas se faz durante a semana e não faz no jogo, os jogadores têm que chegar pro treinador e falar: professor, isso a gente não consegue fazer. Ou explica melhor aqui. Vamos, tem que ter diálogo. Vamos lá buscar uma outra alternativa. A gente quer ajudar, mas dessa maneira a gente não está conseguindo. Então, tem que unir forças de todos os lados para tirar o melhor desempenho possível, né? Então, os jogadores também, nesse ponto, tem que chegar no treinador para conversar. O treinador chegou faz pouco. Característica individual de cada um. Tem que ter essa troca. Tem que conhecer, né? Dentro do calendário, hoje se treina muito pouco. Então, tudo que tu conseguir otimizar vai no papo. É muito difícil de conseguir só dentro do campo. Tu acompanha o Brasileirão, tu tem, na medida do possível, visto jogos. Como é que é a tua rotina hoje em relação ao futebol? Analítico? Acompanho, mas sem muito estresse para ter que ver o jogo, alguma coisa. Não, tô em casa, tranquilo. Olho. Se o jogo tá bom, continuo. Se não tá, também já largo de mão. Mas tu vê todo tipo de jogo, assim? Tu é do cara que vê todo tipo de jogo? Vê da Série D Não. a Liga Europa? Não. Tu gosta de ver jogo do Inter? Não, do Inter sim, né? Mas não... Série A só. Mais que isso não chego a acompanhar, porque não tenho paciência de ver algumas coisas que o pessoal anda fazendo aí que... alguns treinadores olham a Champions League e acham que vão conseguir reproduzir com o jogador da Série D. Então, 15 minutos de jogo, 6 chances do time da Série D, entregando a bola dentro da área deles para os caras fazerem o gol. Tem uns conceitos que não se aplicam a todos, né? Então, tu tem que saber... Onde é que tu tá? Se tu vai pegar o carro e vai correr numa autobahn, ou tu vai correr na estrada de chão, que tu não pode usar a mesma velocidade nas duas, né? Deve ser irritante. Tu chega por cacuete a observar mais o goleiro, ou tu nem vê o goleiro, tu só vê o goleiro quando ele é exigido? Como é que fica a tua leitura? Que foi goleiro? É goleiro, porque aposentou, mas vai ser goleiro para sempre. E como é que é a tua visão em relação ao goleiro? Eu digo assim, genericamente. Sim. Não, eu observo, né? Chegou a trabalhar com o Fábio? Fábio foi meu reserva com 17 anos no Cruzeiro. Cara, que coisa, né, cara? Que longevidade, cara. Analiso muito mais posicionamento e as coisas que mudaram hoje em relação à época que jogava, né? Então, tem algumas peculiaridades assim muito grandes, né? De posicionamento. A escola do Inter era uma escola que tentava fazer sempre a defesa firme, uma defesa mais simples, sem ser muito espalhafatoso, né? E hoje, cara, virou um circo, né? Bela expressão. Os goleiros indo com o punho fechado, com as duas mãos atrás da bola, com o punho cerrado. É pobre. Tu sabe que ontem, falando nisso... Para não dizer outra Pra coisa. dizer outra coisa. Tu sabe, falando nisso, eu vi algumas defesas ali de um cara que eu acho um excelente goleiro, o Volpi. Acho um bom goleiro. Sim. Não sei qual é a tua opinião. Ele e fez daqui uma a pouco defesa tu nem muito quer boa manifestar, ontem. porque... Mas, enfim... E aí, por curiosidade, eu digo... Deixa eu olhar assim. Peguei no YouTube... defesas Danley.
Pra comparar Grêmio com Grêmio. E uma coisa que me chamou a atenção, o Darley, que era um cara que eu tinha na minha cabeça, que também era muito de botar pro lado, assim, em tiro queima-roupa. A quantidade de bolas que eu vi o Darley pegar queima-roupa e pegar a bola e ficar com a bola na mão, fiquei impressionado com aquilo ali. É que a gente escuta muito hoje dos goleiros assim, ó, eu resolvi o problema. Né? Na verdade, se livrou do problema. Ele passou o problema para outro. Às né? vezes o Ele problema passou o cai problema no pro pé do escanteio. centroavante. Então, Aí tá resolvido por outro time. eu quando cheguei no Inter, quem era o treinador de goleiro da base inteira, tinham dias da semana, era o Benítez. Né? Então eu fiz um treino lá com ele e eu tomei o maior choque de realidade nesse momento lá. Eu senti o peso que era chegar no Inter e ser goleiro do Inter. Né? Isso com 15 para 16 anos. Eu fiz uma defesa, achei que tinha sido um troço espetacular e o Benítez falou, tu tá rindo do quê? Muito bom. Eu digo, não, da defesa que eu fiz. Diz ele, André, uma defesa dessas Largou é a bola. pouco. Para jogar no Inter, é pouco. Quem joga no Inter tem que fazer diferente. Não pode ser igual aos outros. Né? Então eu digo, opa, Olha a mudança de Caiu. filosofia também, né? mas é assim, ó, isso, né? a escola do Inter veio com Schneider, que treinou o Benítez que treinou a minha geração toda, depois veio Marquinhos, que treinou com Schneider, Sim. o Ilo. Tinha uma escola. E girava em cima daqueles mesmos personagens que tinham o mesmo tipo de trabalho. Né? Então, se criou um enraizamento muito forte daquele estilo de jogo. Né? E veio Tafarel, eu, João Gabriel, Alisson, Muriel, Renan, Marcelo Bueck, veio toda aquela turma ali. Tu tem alguma explicação técnica e talvez até tu já me diga, tu que tá completamente enganado, mas a impressão que eu tenho é que o Tafarel não foi o mesmo goleiro no Inter que ele foi na seleção brasileira. E como tu vê isso, e se ele não foi o mesmo goleiro, o que causou ele não ser o mesmo goleiro? Ele foi O time. Ele foi o mesmo goleiro. Cara, eu como torcedor do Ele Inter foi- respondo, Ele foi, pelo amor de ele Deus. foi o mesmo Foi goleiro. um- Ele só não ganhou. Só não foi um... Mas o que Ele esse fez, cara o que fez ele no fez gol, do cara? Inter, ele fez na seleção, só que não conquistou títulos. Né? Então, dentro do esporte coletivo, individual, tu tem que matar no peito e era isso. Né? No esporte coletivo, tu faz parte do ecossistema ali que tu pode ser daqui a pouco o melhor do mundo em 5 temporadas e não ter ganho nada, sabe? Depende dos outros, né? Tu fica Estão jogando contigo. na verdade, tu não é refém de ninguém ou de nada. Mas não é um time, né? Mas tu faz parte daquele contexto, né? Tipo o Henry Kane, aquele inglês, né, que foi ganhar agora um campeonato. Ele Harry passou quantos anos? Quem substituiu imediatamente o Tafarel na saída dele foi quem? Foi o ex-Maizena, que depois virou Burini. Foi o Maizena. Tu acompanhava, assim, de bastidor, mas dentro, como é que foi essa transição? Foi difícil pra ele? Foi peso, não foi peso? Tu conhecia ele? Como é que foi isso? O que tu pode nos trazer? Eu era gandula dos treinos do profissional. Eu morava no Beira-Rio, né? Então, para poder ver o que eles faziam e como eles faziam, né? Eu ficava ali atrás do gol, juntando bolas pro Schneider, ajeitando, e olhava a movimentação de perna, como fazia os movimentos. Então, aquilo ali para mim foi um grande aprendizado, sabe? Mas o Maizena, o problema, digamos, entre aspas, dele, né? Foi que o Tafarel foi para a seleção e ele estava muito bem, o Maizena também, né? Só que quando o Tafa voltou, ele foi dar uma beliscada no treinador. Como é que o Tafarel ia retomar a posição se ele estava tão bem? Pô, o cara foi para a seleção. Só por isso. Apenas isso. Então, Pequeno detalhe. ele Pegou pênalti contra a Alemanha, amistoso e Ah, coisa, vá, né? ficou enlouquecido, né? Dizia, cara, não tem condição de sair. Eu tô muito bem, né?
E não sei se daqui a pouco relaxou um pouco em trabalho, alguma coisa, e quando o Tafa saiu, ele retomou a posição, claro, né? Mas já não estava foi a mesma não coisa. estava tão bem. E logo depois veio o Fernandes, o Gato Fernandes. Né? Pra dar uma acalmada na coisa, mas a impressão que eu tenho é que o grande goleiro do Inter, que veio pós-Tafarel, foi tu. Não, Que inclusive veio da base. Não, foi o Fernandes. Não, mas tudo bem. Mas o Fernandes, como a gente tava... Campeão da Copa do Brasil. Foi fundamental. Mas também ele... Mas tudo bem, mas o nome Fernandes, mas ele enquanto goleiro, ele profissional, ele já não estava mais no ápice. Ele, pelo menos para mim, que olhava de fora, ele já parecia um pouco mais pesado, mais durango, não tinha a mesma flexibilidade. O Gato era muito grande, né? Então, assim, eu dizia para ele, Gato, deixa eu jogar uma. Diz ele, não posso, senão vão ver quão lento eu tô. É que a biotipia também era completamente diferente, claro. Né? Mas era um baita goleiro. Ele era muito bom, tecnicamente muito bom goleiro, sabe? E logo depois... Mas, tipo, no treino ali, ele, tipo, na brincadeira, ele conseguia pegar bolas que tu não conseguia? Tinha isso? Sim. Ou não? Mas ele tinha algumas coisas assim. O cara tá entrando em diagonal para fazer uma finalização. Né? Ele me ensinou algumas coisas. Ele, jogador burro, diz ele. Fecha e espera. Craque, dá o canto para ele. Dá o canto. Pode abrir. Quando ele baixar a cabeça, pode sair no canto antes lá, que ele vai bater lá. O ruim, ele vai vir e vai chutar, vai sair para qualquer lado, digamos assim, né? O cara diferente, ele vai, quando ameaçar o chute, ele vai ver que o canto lá tá aberto. Ele vai colocar lá. Daí então, tu vai lá. Pode sair. No cara que vier 1-1, fechado contigo, sem chance praticamente de defesa, dá canto para ele que tu vai ver uma coisa. Dizer. Mas aí também é o teu feeling, né? De saber quando fazer isso. Não é um troço. O cara entrou, vou dar um canto pro cara, o cara chuta lá. Não. Isso é... É dar um canto pro Mas eu até digo coisas mais assim de brincadeira, do tipo... Não, aí não no tem. treino ele não tá tão bem e daqui a pouco a gurizada meio que começar a cair na cabeça e ele dizer, garotão, vou te mostrar quem eu sou. Não, tinha isso ou não? Não. É que eu sempre fui Caxias, né? Eu treinava que nem um bicho, né? Todo treino era a última oportunidade da minha vida, então, né? E o Gato já tava naquele... Já tava um gato de bota. Pro fim de carreira. Então, assim, ele treinava o suficiente. Ele saía antes do treino, sabe? Porque já naquela época, no clube já tinha essa proporção do desgaste, do pessoal que já era um pouco mais veterano, de segurar. E ele dava a resposta dentro do jogo. Então, tudo aquilo que segurava de um lado para a gente poder treinar e ganhar... Ele segurava do outro e ele ganhava no jogo em termos de recuperação e condição para o que realmente valia, né? Então a gente tinha que ralar. E era o que tinha. O André falou uma coisa interessante, eu me lembrei da biografia do Yashin, que ele fazia exatamente o que tu fazia como gandula dos treinos, né? Ele tinha uma admiração incrível pelo titular do Dínamo de Moscou, que era o time dele, né? Então... Ele tinha ido jogar, os caras não... Porque na estreia dele, ele tomou uns frangão porque ele saía do gol, né? Que nem um polonês fazia. E os caras não entenderam aquilo. A zaga não entendeu, não queria ele jogando. Aí ele foi jogar no... É polo? Eu não me lembro lá. Um outro estilo lá que era comum na época foi ser goleiro daquilo. E ele treinava, ele ia ser gandula. Dos treinamentos desse goleiro do Dínamo de Moscou, ele ficava atrás. Só que o goleiro dizia, pelo amor de Deus, para. Acho que ele foi ser goleiro de hóquei, não era isso? Isso. E aí ele ia nos treinos do Dínamo e ficava atrás e ele fazia os mesmos movimentos do cara. E o cara dizia, mas tem um som atrás de mim. E ele disse, eu não vou parar, né? Porque ele ficava e tentava imitar
tudo que o cara fazia. Né? Tanto que daí o cara disse, chama esse guri pra vir jogar, cara. Porque ele faz tudo que eu faço. Quando ele se machucou, né, o joelho, o goleiro disse, não, pega aquele aí que vai dar certo. Ele faz igual a mim. Né? Quando eu penso em me atirar, ele já estava indo. Né? E aí entrou e nunca mais, né? Foi uma lenda. Bom, conforme teve a introdução do programa, tu participou da montagem daquele Inter, que, na minha opinião, foi levando ao que acabou sendo 9 anos depois aquele grande time ali. A impressão que eu tenho é que essa retomada do Colorado, assim, enquanto protagonista, começou ali. Minha opinião de gremista que Sim. viu a coisa de fora. Porque pegou uma década de 80 que foi Grêmio, pegou uma década de 90 também que ganhou vários títulos. Mas aquele 97 pra frente foi diferente. O que aquele grupo tinha de diferente ou não tinha nada diferente? Fome. Fome. Não só o grupo, mas a diretoria toda, né? Já na época... Já era o Muricy? Não, ali começou com o Celso. Começou com o Celso. Com o Celso Roth. E o presidente não era o Miranda ainda. Não, foi Pedro Paulo. Pedro Paulo Zac. Começou no Zac. E nessa época ele trouxe o diretor de futebol, aquele que veio de São Paulo, o que depois fez o relatório. Medina? Medina? Não, Medina foi depois. Medina foi com o Miranda. Foi 98, se eu não me engano. O Medina. Medina já era Que com ali foi Jarbas o Lima. segundo salto. 96, 97, ali com... o Inter tinha uma dificuldade muito grande de trazer jogadores, né? Então, a gente escutava, a diretoria está tentando fulano. Pô, fulano eu conheço. Liga. E aí, vai vir para casa? Ele, não dá, o Inter não paga, não sei o quê, dificuldade. Então, tinha boa intenção de trazer promessas, mas tinha um nome tão ruim no mercado que o pessoal não vinha. Mesmo com promessa de salário melhor e tudo, o pessoal não vinha para cá porque não tinha medo de não receber, né? Então, foi sedimentado aquele time ali com alguns jogadores que eu tinha dito de uma expressão um pouquinho maior, vindos de fora, mas também todos jogadores que já tinham queimado uma lenha nos seus times de origem, né? Fernando, Sandoval, o próprio Arilson, e apostas, que era o Gamarra, veio o Enciso do Paraguai, cheio, e o resto era só gurizada da base, né? Veio o Robigol, o Christian, que era da base, que estava em Portugal, que estava com dificuldade. Tava voltando. Alberto, que era um menino que estava jogando no interior de São Paulo, que também era uma promessa, que chegaram e todos não conseguiram. E foi no Christian, na semifinal do Gauchão ali, que era para ter jogado o Washington, e o Washington sentiu uma lesão no tornozelo e acabou jogando o Christian e acabou alavancando nos jogos finais ali. E o próprio Fabiano, né? Que foi um cara que fez referência no... O Fabiano era da base? Ou ele era... Não, ele veio da Juventus. Ele veio da Juventus. Tá, ok. Não sabia disso. Era da Juventus. Aliás, ele podia vir aqui. Eu sei que ele trabalha aqui em Porto Alegre. Ele podia vir aqui nos falar sobre isso. Seria legal, cara. Os jogadores que estavam ali eram tudo de categoria, digamos, que não tinham chegado na excelência do futebol. Deu, mas era aquilo que eu falei. Tinha fome, né? Todo mundo comprou a briga. Eu acho que esse lá, é o conceito. E comprar, tinha ambição, né? Não estavam satisfeitos com a situação de vida, né? E os contratos, depois de 99, que foi a promulgação da extinção da lei do passe, a lei Pelé, isso foi um sério problema para quem não tem uma ambição e um crescimento de carreira, os contratos longos, né? Tanto para o clube quanto para os atletas, né? Que
pegou gente que acomodou dentro de um contrato, né? Isso foi um tiro no pé, né, cara? Dentro do... Mas logo retomou, né? Teve aquela questão de 2002 que a gente já conversou e tal, mas logo retomou ali. Fez uma mudança e reinventou muito rápido. Ciclou muito rápido o Inter e culminou ali naquele 2006 ali. E do Inter pro Cruzeiro, porque como é que foi essa transição? Isso é bacana. Falta de dinheiro do clube. O clube precisava vender 2 jogadores. E os únicos 2 que tinham mercado eram eu e o Christian. Né? E a princípio era para ser vendido o Christian primeiro, mas a negociação acabou não se concretizando e tive que sair, né? A contragosto, né? Não, a intenção não era essa de ter saído do Inter. Mas foi para um time já montado ou eles estavam montando o Cruzeiro? Não, o Cruzeiro tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil brasileiro de 98. Já estava... Então, assim, era outro patamar de clube, né? Sim. De clube, não, de time. De time, né? Que umas coisas assim que a gente não dava valor no Inter, né? Quando eu cheguei lá no Cruzeiro, eu vi a diferença da estrutura já montada no Inter, de nutrição, de parte de academia, preocupação com percentual de gordura. Eu cheguei no Cruzeiro, eu digo, meu Deus do céu, não tem nada. Nada disso. Né? A academia com teia de aranha. Quem fazia musculação era eu e o Sorin, por conta, lá no clube. Né? Suplementação não tinha nenhuma. Parte de nutrição, eu cheguei na terça-feira para jogar na quarta. Né? E o Maisena era o reserva na época lá. Esperando para o lanche da noite, concentrava só às 10 da noite. Daqui a pouco chega, eu digo, cara, X. Não chegou ninguém. Eu digo, será que cancelaram a concentração e não avisaram? Não me avisaram, né? Que a concentração era na toca. Sim. Na toca, hoje toca 2, né? E daqui a pouco chega o moleque lá, chega um cara com as pizzas, refrigerante, Nossa. umas caixas com risoles, pastelzinho. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu tô me metendo? Né? Vamos lá, tudo certo, né? Chega no dia do jogo, pra entrar, tô esperando aquela gritaria, vamos matar os caras. Nada, pessoal tranquilo, posse de bola. O treinador era quem? O Levir Coupe. Ele tem eu digo, tá, mas... Tá, vamos lá, né? Aí começa o jogo. Toque, toque, toque. 1, 2, 3, 4. No Botafogo. Aí o time era o Valdo, Dejair, Ricardinho, Alex Alves, Miller, Fábio Júnior. Eu digo assim, meu Deus do céu, a gente lá tinha que sair querendo matar todo mundo, se matar em campo para conseguir emparelhar com a maioria. Sorin, aí chega aqui e a grosso modo a qualidade faz toda a diferença, sabe? Então, assim, tá louco, era uma máquina a qualidade individual dentro do coletivo, se os caras estiverem dispostos a fazer o que tem que ser feito, pelo que tu tá descrevendo, chegou isso, mas o pessoal tinha profissionalismo e comia moderadamente, sabia se cuidar. Sim, claro. Mas assim, em relação a isso, outras conclusões, né? Nada é tão determinante que vai fazer uma diferença muito grande dentro do... Então, assim, não é tu dormir 15 minutos a mais, ou tu tomar um copo de Coca-Cola, ou tu comer feijão no dia do jogo, que não podia, que era um troço que... Se tomasse água com gás no dia do jogo, que vai levar o diafragma, vai prejudicar a respiração. Nada é tão determinante assim, sabe? Então, o futebol criou muitas áreas dentro da estrutura global do... Especializações. Dicotomizou que toda área ela se acha determinante no resultado que vai estar. E não é tão importante. Claro que tem toda a sua importância, mas nenhuma delas é determinante naquilo maior é a qualidade. que tu vai colocar se a bola vai entrar ou não.
sabe? Vai dar a cabeça do cara. Que diz isso aí, o cara ser policial e não comer a pizza inteira, né? Se Claro. era aquele que era do Grêmio lá, que tomava 2 litros de Coca-Cola. Não, eu... Como é que era o nome Pitbull, dele? o Cláudio Pitbull. Não era não, o Cláudio o- Pitbull. Aquele outro que nunca engrenou e era bom jogador e tava sempre gordo. Ah, o Pico, Anderson Pico. O Anderson Pico Não, é o era... Era Anderson um- Pico que eu tô Barbaridade. pensando. É outro. Ou o Walter. O O Walter, Walter. era, Walter do era do Inter. Inter. Do Inter. E Mas esse- mas chegou a vir pro Grêmio também, Não, não é? Não. Não. E esse O teu, Renato tentou o teu trazer grande ele. momento profissional Ele não foi no jogou. Cruzeiro? Eu tô dizendo assim, o teu grande momento como atleta e o teu grande momento profissional. Tu separa, Foi- os dois foram no Cruzeiro, foram Não, no Inter. foi no Inter. Como de título foi no Cruzeiro, né? Mas Sim, títulos de grandes. desempenho foi no Inter. Porque depois tu voltou, né, pro Inter. Voltei em 2005. 2004, na verdade. Porque eu tive muita dificuldade lá no meu início no Cruzeiro em relação a treinamento, né? Eu saí de um nível de treinamento aqui absurdo e cheguei lá, meu treinador ele não chutava a bola. Ele jogava a bola com a mão. E te imagina um cara de alto rendimento trabalhando com o treinador tirando a bola com a mão, né? Então, em 4 meses eu cheguei no presidente e falei ao presidente, o negócio é o seguinte, Ou saio eu, ou sai o ou treinador de de goleiro. goleiro. Ou um ou outro, né? Eu digo, cara, eu preciso de qualidade de trabalho. E aí trocou o treinador de goleiro, veio o Flávio Tênios, que era... Ele estava no Botafogo na época, muito bom treinador. Tentei levar o Marquinhos, que era meu treinador aqui do Inter, e ele estava indo para o Japão e não conseguiu. Fica lá no Cruzeiro. Mas aí o desempenho Pois é, voltou, isso é importante, né? voltou novamente, né? O atleta poder chegar no diretor e dizer, olha, isso aqui é uma crítica construtiva, eu preciso disso, né? E tu ser ouvido, isso que é importante. Mas alguns clubes têm um negócio de não paternalismo, mas a pessoa tá ali, tá há bastante tempo. Sim, a e- gente sabe. E vai levando e tá tudo certo. Aí que Né? tá a Às vezes questão. foi ex-atleta e... Essa não é a e questão. Da época das glórias. Que a gente e o vê, cara por exemplo, vai, né? Mas como aí tu arruma um gente problema. um local adequado para ele. Sim, uma claro, outra a gente função. sabe. vê É como isso o aí. Palmeiras lida com isso. É. Né? Chegar no fim do ano, chegar pro Felipe Melo e dizer, olha, cara, Muito obrigado. muito obrigado, cara. Tu O fez Marcos um Rocha trabalho, falou isso. né? Só que o Marcos Rocha Ah, disse que então. eles falaram, ele disse assim, ó, vocês só me digam. Quando vocês só não me digam assim, a partir daqui de um mês eu não vou te aproveitar. Quando vocês já pensarem que eu não faço Sim. parte dos planos, já me avise. E eles chegaram para ele Isso é 6 gestão, meses antes, cara. só. Teu contrato a partir daqui Mas nós isso não é, vamos. isso é Já vai organizando a tua profissionalismo. vida. Isso é respeito, né? É, eu respeito Isso é com a história respeito, do né? atleta Isso dentro é do clube, respeito. né? Gestão e profissionalismo. Chega lá, aí o mais interessado é o goleiro, cara. Chega lá e diz, olha, eu não tô rendendo. Pô, tu é o artista, cara. Né? Tu é o meu artista. Tu é o meu... o cara que vai estar lá dentro. Chama o cara e diz, não, acabou. André, estamos chegando no fim do programa. As 2 perguntas que eu queria te fazer. Primeira é, tem algum atacante que seja aquele que tu teve mais dificuldade de enfrentar? Existiu isso? Ou que seja mais de um? Quem foram essas figuras que tu pensava assim, esse cara aqui vai ser difícil? Eu tomei muito gol do Viola. Pegou uma época dele no Corinthians e no Vasco que estavam os 2 times muito bem. Então, assim, foi um cara que fez Fazia bastante gol, né, fez cara? bastante gol em mim, viu? Sabia que quando o jogo era contra eles lá, tinha que estar com cuidado redobrado, parece que a bola pingava para ele, sabe? Teve algum zagueiro, e com todo respeito aos amigos, né? Ele não tá desmerecendo ninguém, caso não seja um dos amigos. Teve algum zagueiro que tu disse, aquele cara ali facilitava o meu trabalho jogando na minha frente? Ou dupla, se tu quiser, ou sei lá. O Gamarra era Óbvio que Gamarra ele ia era falar uma esse coisa, nome. né? impressionante. Bah, esse cara... Impressionante. E a facilidade que ele tinha também se dava, e eu tinha com ele,
porque a gente conversava muito, né? Não só ele, como os outros também, né? Mas determinado lance, se o cara entrar, fecha o teu canto, eu vou tirar a diagonal, né? Então... Tinha uma cumplicidade, tinha uma dupla ali. Tu sabia o movimento que ele ia fazer, sabe? Entrosamento, né? E isso é um negócio que ele estava falando que hoje se perdeu, né? A gente, naquela época, emendava do almoço pro lanche da tarde, no restaurante do clube, sentado, conversando, trocando ideia, né? E hoje o pessoal fone, cada um no seu, ninguém conversa nada e segue, cada um cuida do seu, né? É verdade. Última pergunta que eu vou fazer. Apareceu oportunidade de jogar no Grêmio e se não apareceu e tivesse aparecido, jogaria? Não apareceu. Mas não sei. Não sei se jogaria. Se tivesse outra oportunidade, não. Se fosse a única oportunidade, talvez. Mas não seria uma coisa que eu me sentiria bem em jogar pela minha identidade com o Inter. Entendi. Pessoal, e aí, suas últimas considerações? Eu vou ressaltar uma coisa que o André falou e que alguns outros falaram e a gente vê, né? O Anchieta falou, o Darley falou, como faz diferença o cara que foi de ponta, o cara dizer que ele treinava além, né? É verdade. Então a gente vê que o cara que treinou além, que era o mais dedicado, que ficava lá, ele se diferenciou na sua carreira. Então a gente vê como isso faz. A mesma coisa que a gente, né? É o ponto comum, tu tem que estudar, não cai do céu. Não tem como, tem Não que ter cai do dedicação, né? E é isso aí que a gente vê o cara que foi diferenciado na carreira mostrar que isso aí, o trabalho, né? Claro que a gente sabe que tem outros fatores, mas se o cara não se dedica e não é sério, não vai adiante. Doutor Riso? Eu só queria, claro, primeiro de tudo, enaltecer a presença do André aqui, que para mim é significativo, porque eu sempre fui fã de goleiro, né? E ele fazia parte desse rol aí, junto com o Tafarel. Ele foi, apesar do gap com o Gato Fernandes, né? Que não era do Inter, né? Não era cria do Inter. Ele jogava muito. O André foi o substituto do Tafarel, né? Isso a gente sabe, né? Então, só te agradecer a presença, né? E como é bom a gente ouvir, né, a experiência de um profissional, né, de como ele se dedicou. Quem sabe esse pessoal que anda com os fones de ouvido, né, se ouvissem isso e seguissem, né? E eu queria enaltecer uma coisa assim do Campeonato Brasileiro atual, cara, que me chamou a atenção esse fim de semana, que é o trabalho de um treinador. Se fala muito do Mirassol, né, que é realmente uma surpresa. Mas o que está me surpreendendo é o trabalho do Diniz, cara, mais uma vez. O que ele está fazendo com o Vasco da Gama, cara? O Vasco da Gama, eu assisti o jogo contra o Bragantino, lá em Bragança. O Bragantino não tá o bicho, né? Mas foi um domínio, cara. Uma coisa, um futebol bonito, cara, sabe? E os jogadores comprometidos e tal. Então, é comprar a ideia do técnico, né? Então, ele é um cara, assim, que eu tenho muitas ressalvas com os esquemas que são apresentados. Mas é um cara que está mostrando o resultado. Dentro do que a gente tem aqui no Brasil, eu acho que tem que se valorizar, sabe? Um técnico que ele é firme nas suas convicções, pega times... ele pegou o Vasco numa fase terrível, né, cara? E hoje o Vasco tá ali, cara. Tem uma das melhores ataques, uma das melhores defesas. Tá chegando na Libertadores, tá, sabe? Então, eu acho que tem que valorizar esse tipo de coisa, né? E a gente começar a olhar com outros olhos, assim, a capacidade de alguns profissionais ali, né? Que pode não ter dado certo na seleção, pode ter sucumbido em outras coisas, mas é um campeão da Libertadores, né? É um cara que tem muito firme as suas convicções. E agora o que me chama a atenção é fazer aquele time, cara, jogar, né? E eles estão jogando. A gente vê que o Vasco não é um adjuvante ali, né? Não é um coadjuvante dentro do campeonato. Ele está se expressando de alguma maneira.
Meu querido agora amigo André Doring, eu quero passar às tuas mãos a lembrancinha do sindicato, feita com muito carinho aí pela Cláudia, pela nossa diretora de comunicação e marketing, a Milena, que é colorada, Milena Schuller, e na figura eu sempre exalto do nosso presidente, Dr. Marcelo Matias, que é o grande responsável pela existência do nosso programa e por nós estarmos aqui. Eu abri o programa dizendo que torci muito contra ti e me admirava, assim, a tua personalidade, a tua capacidade técnica. E agora eu acho que vocês todos viram por quê. Porque realmente é um cara muito coração, muito caráter, muito profissionalismo. É um prazer te conhecer e saiba que agora somos novos velhos amigos. Bem-vindo à casa. E eu agradeço a todos vocês que nos brindaram com a sua audiência. Tenho certeza que vocês curtiram a entrevista com o André. As portas estão abertas para ele voltar, claro. Os demais colorados, por favor, estamos esperando vocês aqui de braços abertos e convido vocês a já nos prestigiarem na próxima semana, quando voltaremos com mais um Sala de Prescrição.